E aí, família, firmeza? Mais uma aulinha top aí pra nós. A aula de hoje ela vai estar inaugurando um novo bloco, o bloco de foco nas tensões ali no Oriente Médio. Então, é uma aula de introdução, onde a gente vai estar caracterizando e trazendo para vocês aí os agentes, no primeiro momento, internos dentro desse Oriente Médio, que vão participar desses conflitos que vão acontecer dentro daí, por regiões, por questões de petróleo, por questões religiosas, entre outras, tá? Ao fundo a gente vê uma foto da cidade de Meca, o principal centro religioso muçulmano, certo? E é isso, beleza? Então vamos lá. Os temas abordados na discussão de hoje é a caracterização do mundo árabe e do mundo muçulmano, vocês vão entender melhor, e o islamismo, né, de uma forma geral, apenas focando no vestibular. A gente vai falar as diferentes seitas e a expansão muçulmana para vocês terem uma noção geral do que é, como chega esse mundo muçulmano dentro do contexto global, beleza? Então, os objetivos a serem alcançados nessa aula, né, vocês precisam saber diferenciar o mundo árabe do mundo muçulmano, isso é fundamental. São dois conceitos diferentes, que eles têm semelhança entre si, mas são diferentes e vocês precisam saber diferenciá-los, vocês não podem confundi-los. E saber as principais características do islamismo e as suas diferenças internas, beleza? Então vamos lá. A introdução, né, ao mundo árabe, então no Oriente Médio, então a gente vai adentrar dentro dessa região. Vou mostrar o mapa lá no final desse primeiro bloco para vocês terem uma visão geral e saberem qual é a região que a gente está caracterizando, tá? Então o mundo árabe e o mundo muçulmano, eles são diferentes entre si, certo? Ele tem semelhanças, mas eles são diferentes. Se você colocar um em cima do outro, você vai ver e olhar de cima, você vai ver que eles têm lugares que eles são iguais, mas tem lugares que eles ficam descobertos um do outro. Ou seja, tem lugares semelhantes, mas tem lugares que eles são diferentes. Então, para não confundi-los, é necessário que você dê foco à diferença entre eles, beleza? O mundo árabe ele é caracterizado por um conjunto geopolítico e cultural diferentes, ou seja, diversos países que são culturalmente diferentes entre si, só que eles são ligados através de uma única linha. Qual linha é essa? A língua árabe, beleza? Então, todos os países que falam a língua árabe, independente da região, independente da cultura, independente da religião, eles estarão inseridos no mundo árabe. Vocês vão ver que todo país árabe ele é muçulmano, mas nem todo país muçulmano é árabe, beleza? Isso é fundamental, beleza? Então o que liga esse mundo árabe é a língua, anota isso no teu caderno, e não a religião, anota isso, beleza? O Alcorão, né, que é o principal livro sagrado dos muçulmanos, né, ele foi o fundamental, né, para conseguir, né, o árabe corânico, né, que no caso é o árabe do Alcorão, né, ele proporcionou a fusão étnica de centenas de clãs e tribos que antes eram separados por dialetos e costumes distintos. Então, quando houve a expansão do islamismo, né, esse Alcorão ele foi levado a outras regiões. Para aprender a ler o Alcorão era fundamental que essas regiões aprendessem árabe. Então esse mundo árabe ele está dentro do mundo muçulmano. Só que o mundo muçulmano ele ultrapassa os limites do mundo árabe, tá? Então aqui já a primeira característica do mundo muçulmano é que ele é muito mais vasto do que o mundo árabe. E o que liga, o que conecta, se ele é mais vasto, quer dizer que em países onde não fala árabe, ainda é dentro do mundo muçulmano. Então, o que característica, o que liga todos esses países que são completamente diferentes entre si? A religião, o laço religioso, que é o islamismo, beleza? O que é diferente do mundo árabe, entendeu? Essa é a diferença entre o conceito de mundo árabe e o conceito de mundo muçulmano, certo? Por exemplo, países que não são árabes, né, que não falam árabe, como a Indonésia, o Paquistão, a Índia e Bangladesh,
são países com maioria muçulmana, fazem parte do mundo muçulmano, mas não fazem parte do mundo árabe. Por que não fazem parte do mundo árabe? Porque não falam árabe, certo? Mas faz parte do mundo muçulmano porque tem como religião predominante o Islã, beleza? Aqui a gente tem um mapa global do planeta, onde quanto mais escuro quer dizer a porcentagem daquela população que é muçulmana, ou seja, países como a Indonésia, a Filipinas, que está aqui na Ásia, ela tem quase como 90 a 100% da sua população, ela é muçulmana, né? E países como a Índia, né? Ela ainda é um país que tem muito hinduísmo, mas também tem muçulmanos, mas países como Bangladesh, como país como Paquistão, né? Eles são países que são essencialmente muçulmanos, mas não falam árabe. Então, o mundo árabe que está inserido aqui na Arábia Saudita, no Iraque, né, no Iraque, na Arábia Saudita, no Egito, no Líbano, na Argélia, são países árabes, mas que estão dentro do mundo muçulmano. Por quê? Porque 90 a 100% da sua população ela é muçulmana. Só que o mundo muçulmano ele não se limita no Oriente Médio, muito menos na Ásia ou Norte da África. Ele vai para a própria Europa, como aqui na França ou aqui nos Balcãs, na Iugoslávia, na Sérvia, né? Ou na própria Grécia, na Turquia, que é um país quase que 90% muçulmano, beleza? Além disso, a gente tem regiões da China que tem muçulmanos, como regiões da própria Rússia, Estados Unidos e as Guianas, certo? A Guiana Francesa, que é a melhor representante aí de um país muçulmano aqui na região, mas também a própria Argentina. Então a gente está vendo aqui caracterizando que o mundo muçulmano ele vai muito além do mundo árabe. E o que conecta todos esses países que são completamente diferentes entre si? A religião, beleza? E o que conecta o mundo árabe? A língua árabe, beleza? Então aqui a gente consegue ver que a expansão muçulmana que iniciou aqui no Oriente Médio foi para a costa, foi para o norte da África, foi para o norte, para o sentido norte aqui na Turquia, adentrando na Europa pelos Balcãs, foi para o sul, chegando no Omã, no Iêmen, no Kuwait, né? E foi para o leste, chegando nas próprias Filipinas, na China, na Índia, certo? É interessante você ver que a religião muçulmana ela tem uma vasta dimensão, dispersão dentro de todo o globo mundial. Isso é extremamente importante, beleza? Agora a gente vai adentrar um pouco mais, sair dessa questão mais geral e vamos mergulhar dentro do próprio Oriente Médio e vamos ver o que é esse islamismo, né? As suas características principais, tá bom? A gente não tá aqui com o intuito de esgotar o tema, muito menos esgotar o tema, né? Mas focar unicamente em características que o vestibular pode estar cobrando de você, certo? Então, as características principais é que o islamismo ele é monoteísta, semelhante ao cristianismo, só que ele é um monoteísta muito mais absoluto do que o cristão. Enquanto no cristianismo você tem o santo tal, santo tal, santo tal, santo tal, santo tal, e que Jesus é filho de Deus, ele é uma divindade da terra, certo? Ele é a encarnação de uma divindade na terra. No islamismo, o monoteísmo ele é único e absoluto, ou seja, só existe uma única divindade, Deus. Não existe santo, não existe filho de Deus encarnado na terra, não existe nada disso. O que existe é Deus. Ele é o começo, o meio e o fim de tudo. Só existe ele. Não existe outro santo, não existe outro nada. Só existe Deus. Então ele vai a esse monoteísmo a uma forma mais radical do que propriamente o próprio cristianismo católico apostólico romano, tá? Porque o cristianismo, por exemplo, ortodoxo
do Oriente, ele é muito parecido com o islamismo, tá? Ele tem uma interpretação muito mais ortodoxa, inclusive eles não aceitam ícones, né? Isso é interessante, mas é só um parênteses, tá? O profeta, né, o Maomé, ele é um profeta, ele não é a encarnação de Deus, ele não é a encarnação de um santo, né? Na realidade é um profeta que ele escreve a palavra, né, no Alcorão, né? Ele escreve o livro sagrado do islamismo, certo? E a função dele é liderar o mundo muçulmano e, consequentemente, expandir a fé muçulmana para todas as regiões do mundo. É aí que surge a função, é aí que surge a expansão muçulmana pelo norte da África, que chega até a Europa e chega na Ásia, por exemplo, beleza? Além disso, né, é importante destacar que o islamismo, hoje, ele tem em torno de quase 2 bilhões de seguidores, certo? Chegando quase ao cristianismo, que tem em torno de 2,3 bilhões de seguidores, certo? Então é uma religião que elas estão muito próximas entre elas, só que a estimativa é que até 2050 o islamismo ele seja a religião mais disseminada em todo o mundo, não só pela sua questão de, de expansão da fé islâmica, mas também através da sua alta natalidade, ou seja, a grande quantidade de recém-nascidos, de filhos que as famílias islâmicas têm, elas dão condições de fazer suposições, né, seguras de que futuramente, em torno de poucos anos, o islamismo será a religião mais disseminada em todo o globo terrestre, beleza? A religião que mais cresce. O que acontece é que, mesmo ela tendo essa grande unidade, né, mesmo ela estando em diversas regiões do globo e ela tendo essa grande unidade, sendo considerado o mundo muçulmano, que é ligado através dessa religião, o islamismo, certo? O Maomé, ele é morto em 1630, em 632, não é 1600, é 632, ele é morto por divergências ali dentro, ele é assassinado na realidade. O seu irmão também é assassinado, ele toma posse da liderança dos muçulmanos, mas ele também é assassinado, e começa a ocorrer uma disputa dentro do próprio islamismo, da própria religião, para ver quem vai liderar, né, os muçulmanos. E isso acaba criando uma rixa muito forte entre duas facções. Existem várias facções dentro do islamismo, como existem várias facções dentro do cristianismo. Várias, várias, várias. Inclusive facções fundamentalistas. Por exemplo, a Ku Klux Klan, no sul dos Estados Unidos, que é uma facção fundamentalista, extremista, racista, que ela atacava, ela prendia outras pessoas, outros descendentes pretos, dos povos pretos, ela prendia e queimava essas pessoas em cruz, mano. Pra você ver a noção do bagulho, como os caras é pirado, entendeu? Então eles levam ao extremo o preconceito racial e a discriminação racial dessa seita católica, tá? Então, o fundamentalismo, ele não é uma característica unicamente do Islã, mas ele é uma característica de quase todas as religiões monoteístas, beleza? Incluindo aí o cristianismo, beleza? Então, aqui é importante destacar, né, que através dessa cisão que ocorre após a morte de Maomé, né, surge uma disputa entre duas grandes seitas. A primeira delas são os sunitas, que representam quase que a totalidade do mundo islâmico, certo? Elas representam em torno de 90% de todo o mundo islâmico é sunita, faz parte dessa facção, certo? Os sunitas, eles consideram como a lei essencial o próprio Ancorão, só que eles não têm unicamente esse livro sagrado, eles também têm um livro que se chama Sunna, por isso sunitas. Essa Sunna é um compilado da vida e das práticas do profeta. Então, eles seguem dois livros principais,
o Alcorão e a Sunna, né? E eles têm uma interpretação muito, presta atenção no que eu estou falando, escreve no seu caderno, eles têm uma interpretação muito rígida dos textos sagrados, ou seja, não é cabível para os sunitas uma interpretação do texto. O que é cabível? Unicamente seguir linha a linha, palavra a palavra, vírgula a vírgula do que está escrito no texto sagrado. Não é cabível a ninguém interpretação. Nesse sentido, os sunitas, eles pregam que qualquer pessoa pode liderar os muçulmanos. Não necessariamente precisa ser descendente do profeta Maomé, entendeu? Mas essa pessoa, ela deve liderar os muçulmanos seguindo unicamente a palavra dos escritos sagrados e da Sunna, certo? Então eles têm uma interpretação ortodoxa dos textos sagrados. Lembrando que a igreja católica, fazendo um parênteses, a igreja católica ortodoxa do Oriente é uma igreja romana, né, católica, que ela também tem uma interpretação muito ortodoxa da Bíblia Sagrada. Aqui, essa interpretação também existe e essa interpretação ortodoxa, ela está dentro da seita dos sunitas, beleza? Então, eles são muito mais rígidos, né? Ou seja, mais fundamentalistas, ou seja, o que é fundamentalista? É aqueles que vai ao fundamento da palavra. Não é cabível a interpretação, beleza? Então, além deles serem maioria, eles estão ligados diretamente a estados, por exemplo, como a própria Arábia Saudita, certo? Então, a Arábia Saudita, ela tem um governo sunita, entendeu? Então, essa facção religiosa islâmica sunita, ela tem como expressão do seu lado político o próprio Estado de diversos países, beleza? E aqui ela é muito conhecida, né? Grupos extremistas, né? Que não que é importante falar, tem os sunitas, mas existem dentro desses próprios sunitas grupos extremistas, certo? Por exemplo, o próprio Talibã, certo? Que é um grupo muito conhecido no Ocidente por causa dos atentados terroristas protagonizados por esse grupo fundamentalista extremista sunita, entendeu? Sunita, beleza? Então não é o xiita que tem esses grandes atentados que causam aqui no Ocidente, mas sim são grupos extremistas sunitas, beleza? E eles têm na sua fundação, eles são fundados no Paquistão e no próprio Afeganistão, beleza? Isso aqui é interessante. Além disso, a gente tem uma facção minoritária, né? Ah, uma coisa importante, uma característica que eu esqueci de falar. Os sunitas, eles pregam a homogeneidade, ou seja, qualquer outra facção que não seja sunita, ela será perseguida por eles. Só é cabível uma única interpretação do texto sagrado. Não é cabível outro tipo de interpretação. Então, outras facções que vão tentar interpretar de forma diferente os textos sagrados, elas serão perseguidas e mortas pelos sunitas. Beleza? Aqui é importante destacar que a gente tem outra facção, existem várias, mas são duas principais que a gente vai destacar aqui, que é o que o vestibular mais cobra, e ele cobra que você saiba as diferenças entre elas, certo? Que uma tem uma interpretação muito mais rígida e sólida do que é os textos sagrados, do que é a vida do próprio Maomé, e que qualquer um pode, no caso dos sunitas, liderar os muçulmanos desde que siga o Alcorão ali, ó, certinho, sem questionar sem questionar nada. Beleza? Aí a gente tem aí uma facção que é um pouco menor, né? Ela tem em torno aí de 10 a 7% de todo mundo muçulmano. Então ela é minoria, né? E ela é uma facção política, ou seja, ela não tem a sua representatividade dentro unicamente de um estado, mas sim, né, ela é um grupo, um partido político, entendeu? Um partido político. É importante destacar, né, que eles reivindicam, né, os xiitas, diferentes dos sunitas,
eles reivindicam que só os descendentes da família de Maomé, os descendentes do profeta de Maomé, pode liderar o povo muçulmano. Além disso, outra característica importante que difere ele dos sunitas é que eles praticam uma interpretação aberta dos textos sagrados. Aqui essa é a principal divergência entre eles. É a principal. Enquanto um tem uma interpretação rígida, intransponível e inquestionável, o outro ele tem interpretação aberta e de constante interpretação dos textos sagrados. Isso é a principal divergência entre essas duas seitas e é o que vai fazer os sunitas perseguirem os xiitas e os xiitas, consequentemente, também combater os sunitas, certo? Então aqui a gente tem lá no sunita, existem vários grupos, né? Vários, mas a gente destacou um de cada só, unicamente, tá? Mas como lá tinha nos sunitas o Talibã, que é muito conhecido aqui no Ocidente através de seus atentados terroristas, a gente também tem nos xiitas uma principal organização política paramilitar, ou seja, é uma organização política, ela tem representatividade dentro de um parlamento, mas ela também tem um braço armado, ela tem um exército, ela tem um braço armado, que é um paramilitar fundamentalista xiita, que é o Hezbollah, que tem atuação no Egito, que tem atuação na Argélia, no Líbano, mas ela tem a sua fundação na própria Guerra Civil do Líbano. Então o Líbano, por um determinado momento, né, em 1982, ela tinha um grande número de católicos, de cristão, certo? E esses cristãos estavam tomando o poder do próprio Líbano e surge essa facção política paramilitar chamada Hezbollah para combater esses cristãos, expulsou esses cristãos do Líbano, conseguiu ter a sua representatividade dentro do parlamento do Líbano e, consequentemente, tornou-se, né, a partir da implementação do Estado de Israel em 1947, certo? Surge aí como o principal objetivo do Hezbollah expulsar o Estado de Israel da Palestina. Beleza? Aqui a gente tem uma imagem novamente, onde o verdinho são os sunitas e aqui os vermelhinhos, ó, são os xiitas, certo? Então a gente vê que os xiitas, eles são completamente dentro, eles estão bem no meio de todo esse mar do mundo muçulmano sunita, certo? Então eles são minorias, mesmo que eles tenham atuação, braços armados e políticos aqui no norte da África, a sua maior concentração está aqui no Irã, beleza? No Irã, beleza? Ah, Victor, quer dizer que os xiitas é aqueles grupos que são mais radicais? Não, não. A gente está explicando a aula inteira que os sunitas, eles são muito mais radicais, a interpretação é muito mais sólida, intransponível do que os próprios xiitas. Por isso mesmo, os sunitas vão perseguir os xiitas, beleza? Ah, Victor, mas quer dizer que não tem abraça? Tem. Todos têm, como também o cristianismo também tem, como já disse, grupos extremistas fundamentalistas, como a própria Ku Klux Klan, beleza? Para não dizer outros, que tem vários no sul dos Estados Unidos, né? Não são poucos, mas são vários, inclusive na França também, mas não é a questão da aula de hoje, beleza? Importante destacar aqui é que existem essas duas seitas elas têm divergência entre elas. A principal divergência ela se dá através da interpretação dos textos religiosos. Uma é uma interpretação mais rígida, outra é uma interpretação mais flexível entre elas, certo? E isso vai levar a um confronto desses agentes internos religiosos dentro do próprio Oriente Médio, que é essa botinha aqui, beleza? Que é essa região aqui que está entre a Índia e a Ásia Menor, que é a Turquia aqui, né? O Ocidente, a África. Então toda essa região aqui, ó, que eu tô passando o mouse, é o que a gente considera de Oriente Médio. Beleza? Então essa seria basicamente a aula de hoje. Aqui é importante
destacar que a gente está introduzindo esse tema, então a gente está destacando os agentes internos dessa região no primeiro momento, e a aula da semana que vem a gente vai mostrar os interesses externos nessa própria região. Aqui no canal de Suez, na Península de Sinai, a gente vê aqui, ó, que é branco aqui, né? Sabe o que tem aqui? O Estado de Israel. Então, o Estado de Israel ele foi criado a partir de 1946, né? Bem no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ele é criado aqui, né? E essa região ela é uma região que era tomada, ela tinha como posse da Palestina. Então, os Estados Unidos, a Europa, ela funda o Estado de Israel aqui, né? Acaba tomando as terras dos palestinos, e há um grande conflito aqui nessa região. Inclusive, citei que o Hezbollah, que tem um braço armado aqui no Egito, ela vai entrar em diversos confrontos com o Estado de Israel. E aqui ele também tem na Síria, né? Aqui seria a Síria. Beleza? Então é isso, quebrada, a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai mostrar os interesses externos que acabam intensificando os conflitos aqui, a ponto de causar diversas guerras, que vai levar aquilo que a gente falou na aula passada, diversas migrações para a Europa e para outras regiões. Por quê? Porque essa região vira uma região de conflito, de diversos conflitos armados por causa de terra, por causa de petróleo e por causa de comércio. Então a gente está falando nesse primeiro momento de conflitos que têm interesse não unicamente de agentes internos, mas de agentes externos, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, Estados Unidos e a Rússia. Beleza? Então é isso, quebrada, é nóis.